145 até o versículo 152. Salmo 119, do verso 145 ao verso 152. Esperança em meio à desesperança. Essa é a proposta que o salmista nos traz. Ele nos ensina, através da oração, a buscar esperança no Senhor em tempo de desesperança. E ele busca essa esperança na palavra de Deus. É interessante quando a gente fala de desesperança, me faz lembrar a história de uma mulher que chega no psiquiatra e diz: olha, o remédio não está funcionando que você me passou. Eu não estou conseguindo deixar de lado a minha ansiedade, eu estou cada vez mais ansiosa. E o doutor pergunta para ela: você está tomando o remédio direitinho, uma vez por dia? E ela responde: não, eu estou tomando 8 vezes por dia, porque a ansiedade é tão grande, eu quero que ela passe rápido. De fato, muitas vezes a ansiedade, o desespero, a angústia em nosso coração, ela é causada por essa pressa. Nós temos pressa. Esses dias eu precisei me afastar um pouco, porque eu sou muito acelerado. Eu confesso o meu pecado. Eu sou uma pessoa extremamente ligada, quase no 440, muitas coisas para pensar. E, de fato, a gente percebe em nós, muitas vezes, um sinal de desespero. Porque nós queremos ver as coisas acontecendo do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E muitas vezes ela não acontece. As coisas não se resolvem muitas vezes da noite para o dia. É necessário tempo, é necessário que a gente aprenda a lidar com o tempo. A pressa é inimiga, como diz o ditado, da perfeição. Se você observar, o mundo está desesperado. 34 mil pessoas pelo mundo pediram de forma formal que fossem recebidos em algum país que não era o seu de origem. Refugiados, gente fugindo do seu país de origem, porque não conseguem lidar com os conflitos, não conseguem lidar com as situações nas quais se encontram. E é claro que esse número é muito maior se pensarmos em pessoas refugiadas que são clandestinas, pessoas que buscam, por exemplo, há muitos brasileiros que em épocas de crise econômica, em épocas onde existe o desemprego, se desesperam e buscam então fugir para os Estados Unidos a fim de buscar ali emprego e melhorar o seu salário, melhorar a sua condição de vida, sem se aperceber, por exemplo, que a mudança de cultura, a mudança, o distanciamento de pessoas a qual ama, podem trazer prejuízos emocionais muito maiores do que os prejuízos econômicos. Nós vemos, por exemplo, também um grande número de casais que anualmente buscam a solução do seu casamento através do divórcio, através da separação. E quando nós ouvimos isso, é difícil acreditar em sinais de esperança no coração humano. Vemos pessoas ao longo da vida, pessoas do qual nós convivemos e até mesmo pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, que vivem angústias, que vivem desesperos, que vivem em ansiedade, que vivem em conflitos, que vivem muitas vezes em depressão. E essa é uma doença que precisamos ter muita atenção para com ela, porque podemos, em momentos de crises, em momentos onde nos foge a esperança, em momentos onde as coisas parecem não estar no nosso controle, porque nós temos muitas vezes a impressão de que somos Deus e queremos que todas as coisas estejam sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle, queremos ser soberanos sobre todas as coisas, e Deus nos ensina muitas vezes de forma dura de que nós não somos soberanos, de que nós não somos oniscientes, não sabemos de tudo, nós não somos onipresentes, nós não podemos fazer tudo. E esse salmo traz então o clamor, o grito de um coração desesperado diante das circunstâncias da vida, diante dos inimigos que o pleiteiam e que estão cada vez mais próximos,
e ele então desaba diante do Senhor, ele abre o seu coração na presença do Senhor, em busca então dessa esperança. E assim diz a palavra do Senhor, na versão NVI, Nova Versão Internacional, do versículo 145 ao versículo 152, onde diz: eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. A resposta está em obedecer os mandamentos do Senhor. O nosso coração pode clamar, o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta está sempre na palavra de Deus. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus, senão nada adianta orar. De nada adianta nós orarmos se nós queremos que a nossa vontade seja feita e não a vontade de Deus. Ele diz: clamo a ti, salva-me. Perceba que a situação em que o salmista se encontra é uma situação que o coloca em perigo de vida, e ele está dizendo: salva-me. E qual o propósito dessa salvação? Para que ele obedeça aos teus estatutos. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra coloquei a minha esperança. Esse salmista está sem sono, esse salmista não consegue dormir, esse salmista ele levanta de madrugada para clamar, para pedir por socorro, e ele diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. E essa é uma das coisas que acontece com quem tem, algumas síndromes, como por exemplo do pensamento acelerado, ou ansiedades, onde as pessoas não conseguem dormir, onde as pessoas não conseguem relaxar, onde as pessoas não conseguem pegar logo no sono, ficam acordados. Mas o salmista está acordado não para ficar remoendo o seu problema, o salmista está acordado para meditar nas promessas do Senhor, para buscar esperança para o seu problema. Ele diz: ouve a minha voz pelo teu amor leal, faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-me com mais intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, está perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, que os estabelecestes para sempre. Temos falado aqui que esse salmo é um acróstico acerca do alfabeto hebraico, que nos traz como principal personagem de toda esse salmo, que é enorme, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o sujeito aqui em toda essa narrativa, em todo esse poema. A palavra de Deus, ela é que traz esperança, a palavra de Deus é que nos conduz no caminho, a palavra de Deus é que traz refrigério, a palavra de Deus que promove a esperança, a palavra de Deus que nos livra de todo mal, é a palavra de Deus. E o salmista então exalta a palavra de Deus, a fonte inesgotável de toda a sabedoria que vem de Deus. E como tema principal, a palavra de Deus, ela traz esperança em meio ao desespero. E nós vamos ver que essa palavra traz esperança quando nós lidamos com dois tipos de desespero: aqueles que estão dentro de nós e aqueles que estão fora de nós. Há coisas que são internas, há coisas que são produzidas pela nossa mente, são tormentos do nosso viver, da nossa mente, que nos prostram. Mas há também muitas vezes o desespero que vem de fora, de coisas que estão fora do nosso controle, de coisas do qual nós não podemos controlar, de coisas que não são provenientes de nós mesmos. E nessa passagem, então, o salmista descreve o tempo e o modo que ele insiste na sua devoção a Deus, para tentar livrar de todas essas aflições, tanto as internas quanto internas. Se você perceber, esse salmo é um salmo de oração, e ele nos revela no versículo 45 como o salmista orava. No versículo 146, ele fala acerca do que ele orava, qual era o seu pedido de oração.
O versículo 147 nos mostra quando ele ora, qual é o tempo que ele usa para isso, e por quanto tempo ele ora, versículo 148, e baseado em que ele está orando, versículo 149. E aí o versículo 150 adiante, está o que aconteceu, como ele foi socorrido, e por fim, há também aqui como ele testemunha todo esse processo pelo qual ele passa. Diante disso, então, vejamos o desespero de dentro, aquilo que está acontecendo dentro do salmista. Ele começa no versículo 145, dizendo: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Em outras versões diz: eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei os teus testemunhos. Há duas palavras que o salmista usa aqui que são muito fortes no hebraico. A primeira é kará, que significa chamar, gritar, clamar. O salmista clama, ele grita ao Senhor. Não é uma oração silenciosa, não é um momento de contrição, é um momento de desespero, é um momento de gritar socorro. Ele berra, ele diz: eu gritei com toda a minha força. É dessa maneira que o salmista está orando, ele está gritando com toda a sua força. A outra palavra que ele diz aqui, ou que ele vai usar aqui no versículo 146, é a palavra Yaneni, que significa ouve-me. Ele está gritando para que o Senhor possa ouvir. Há um desejo intenso, há um alto grau de interesse da parte do salmista de que o Senhor possa ouvir o seu clamor. E o salmista, ele deseja, na verdade, se encontrar com Deus. É como se Deus estivesse distante dele, e ele grita, ele chama a atenção de Deus e diz: vem socorrer-me. Como no Salmo 40, quando o salmista diz que ele, em desespero, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor e o Senhor ouve. Ele invoca o Senhor com todo o seu coração, ele invoca o Senhor com toda a sua alma, ele invoca o Senhor com todo o seu entendimento, ele invoca o Senhor com todas as suas forças, com todas as suas forças. Assim como no Salmo 42, no versículo 2, o salmista ele declara, dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Essa é uma verdade que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que a alma dele tem necessidade de Deus, e Deus está distante dele. Ele parece estar sozinho, ele parece estar limitado. E quando nós temos sede verdadeiramente de Deus, nós o buscamos de todo o nosso coração. Não há outra companhia que a gente deseje mais do que a do Senhor. Em tempos de crise, em tempos onde eu passo muitas vezes crise ou vivencio situações de desespero, uma das coisas que me faz bem, na verdade, uma das coisas que eu busco é isolar-me, é ficar longe, não de Deus. Eu tento me aproximar de Deus, porque nós vivemos num tempo de tanto barulho, num tempo onde tantas pessoas estão falando o tempo todo no seu ouvido, de que é possível que a gente não consiga mais ouvir a voz de Deus. E em muitos momentos, em muitas decisões na minha vida, às vezes eu não consigo escutar a voz de Deus, às vezes eu não consigo ouvir o que Deus quer de mim, às vezes eu percebo que eu estou trilhando sozinho, parece que Deus já me deixou, Deus está indo por outro caminho, eu estou indo por um caminho inverso, e muitas vezes as pessoas batem nas suas costas e dizem: está certo, vai, continue, mas você está indo ao abismo. É como se você estivesse numa estrada e no final dela tivesse um paredão, e alguém estivesse com você dizendo assim: acelera mais, vai dar certo. Ou tem aquela curva na qual você precisa fazer, e ao invés de você desacelerar, você acelera mais. Quantas e quantas vezes
não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quantas e quantas vezes parece que Deus está distante, porque nós estamos caminhando sozinho. Uma das coisas que eu sempre digo é que nós precisamos estar onde Deus colocou a mão dele. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque é muito comum nós fazermos as coisas que nós queremos fazer, da maneira que queremos fazer, e muitas vezes Deus fala. Às vezes eu brinco com alguns colegas do seminário, a gente diz assim, quando a gente chegar lá no céu, e Deus perguntar, e aí, como é que foi lá? Foi muito cansativo. Mas por quê? Não, porque eu tive que fazer isso, fazer aquilo outro, e Jesus vai falar assim para a gente, mas por que você fez isso? Quem te mandou fazer isso? Eu não te chamei para isso. Eu não te vocacionei para isso. A ansiedade nos faz trabalhar, a ansiedade nos leva a fazer, a fazer, a fazer, a fazer. Mas a palavra de Deus nos recomenda, nos diz que nós devemos descansar. Para que Deus faça. Porque quando nós fazemos, Deus descansa. Deus fica de braços cruzados. É necessário deixar Deus agir. E o salmista então grita, chama, responde-me, Senhor, ouve-me, ouve-me. Ele diz, eu estou desesperado, salva-me, eu estou clamando a Ti. E perceba que ele está orando, talvez por causa dos inimigos. Se é Davi, Saul estava perseguindo, Saul estava em encalço de Davi em vários momentos. Saul diversas vezes chegou muito próximo de matar Davi, jogou uma lança nele, depois deitou-se, dormiu na mesma caverna onde ele se encontrava. Dos perigos, muitas vezes Davi teve que ir para o lado dos inimigos, ficar ao lado dos filisteus. Das tentações, algumas ele não conseguiu se livrar, como daquele caso de adultério, dos pecados. Existem muitas coisas, muitas vozes no mundo que concorrem com Deus. Muitas vozes que nos colocam em perigo, muitas vozes que são vozes do inimigo, muitas vozes que são vozes de tentação, muitas vozes que são vozes do pecado. E a nossa mente fica aqui confusa, como um lunático que ouve vozes. E o salmista está clamando, dizendo, salva-me, Senhor, há perigos. Salva-me, Senhor, há inimigos. Salva-me, Senhor, há tentações, há pecados que estão diante de mim. E o desejo de salvação tem um único objetivo. E qual é o objetivo específico? Ele quer guardar, ele quer obedecer os mandamentos de Deus. Ele quer obedecer à voz de Deus. Eu acho que esse é o maior propósito da vida, é obedecer a Deus. Não há outro propósito na vida do cristão. Ser obediente à voz de Deus. O salmista, a vida com Deus só faz sentido se for uma vida de verdadeira santidade, uma vida de verdadeira obediência. Não existe verdadeira salvação se as pessoas insistem em viver na ignorância, na desobediência dos mandamentos de Deus. Como Deus pode salvar alguém que não quer dar ouvidos aos seus conselhos? Como Deus pode alcançar o coração de alguém se Ele próprio resolve desobedecer a tudo aquilo que Deus o ensina? E aí é por isso que os problemas vêm, porque nós insistimos, nós somos burros. Como o Salmo 32, o salmista Davi revela que por causa dos pecados ele foi esmagado, seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos. E Deus fala para ele, eu quis te ensinar através de bons conselhos, através da minha palavra, através dos meus mandamentos, mas você foi burro. Você insistiu em andar segundo os seus próprios conselhos, segundo a sua própria vontade. E consequentemente, foi necessário colocar freio.
Deus muitas vezes nos refreia. Eu não tenho dúvidas de que Deus mandou o Covid-19. Não tenho dúvidas que é obra da sua soberania, porque muitas vezes a gente está desesperado, a gente está perdido. E Deus às vezes sinaliza, Deus às vezes coloca alertas em letras garrafais diante de nós, e nós insistimos. É como aquela placa que diz curva perigosa à direita, e você continua acelerando, 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 acelerando. E aí quando chega a curva, você tenta frear, mas o carro está tão embalado que ele passa direto, e aí você já está indo ao abismo, você grita, salva-me, ó Deus, já era. Ele te salvou lá atrás, quando Ele colocou o alerta, quando Ele colocou a placa, quando Ele colocou os fundamentos da terra, quando Ele colocou o alicerce da nossa vida, a palavra de Deus. Foi lá que Ele nos alertou. É antes da queda, é antes do problema, porque Ele é onisciente. Mas nós insistimos na nossa burrice, nós insistimos em manter a velocidade, nós insistimos em ir adiante. E aí não há verdadeira salvação quando somos ignorantes. Os ignorantes serão destruídos pela força da sua própria ignorância. O salmista diz, versículo 147, antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. O salmista está dizendo, eu clamo, 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 dia e noite, noite e dia. Essa palavra que o salmista usa, shavá, clamar e clamar. E mais uma vez, agora ele usa a expressão Yaneni, ouve-me, ouve-me, ouve-me. Seu clamor se inspira na promessa da palavra de Deus. Versículo 147, ele diz, na tua palavra eu espero confiante. O salmista sabe que Deus é amoroso, Deus nos ama. Deus é como um pai que ama o seu filho, Ele não quer absolutamente nada de mal para as nossas vidas. As disciplinas, elas servem para a nossa correção, os cabrechos servem para nos refrear, mas Ele é amoroso. O nosso Deus, Ele é compassivo, Ele tem o seu tempo, Ele não é aquele que pune de imediato. Ele sabe conduzir os passos. Ele é longânimo, Ele tem pavio longo. Ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo a nossa ignorância. Mas o mais importante, o nosso Deus é fiel. E em todas essas qualidades, Deus está claramente refletindo em sua palavra. Olha para a vida dos personagens bíblicos e você vai ver isso. O amor de Deus, a compassividade de Deus, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, a benignidade de Deus. O fruto do Espírito, ele está permeado em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. E é por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro diz, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O Senhor nos deu todas as coisas. Todas as sortes de bênçãos espirituais estão aqui. Ele nos entregou, Ele nos deu. Não apenas de forma falando,
através do seu Santo Espírito, mas também de forma presente através de Cristo Jesus, o Emanuel, o Logos, o Deus encarnado. Ele não apenas falou, mas ele também demonstrou através de Cristo Jesus. E vimos o seu poder em todas as coisas. Os discípulos não precisavam de absolutamente nada, o Senhor cuidava deles, tanto para a vida quanto para a piedade. E Pedro então expressa por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. De que maneira eu alcanço esse poder divino para todas as minhas necessidades, tanto para a vida quanto para a piedade? Ele diz, por meio do pleno conhecimento. É necessário pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos convidou para sentar na sua mesa. E a gente é tolo, como aquele bobo que é convidado para jantar e chega na hora que a conta vem, ele fala assim, deixa eu pagar. Ele mal tem para voltar para casa. Deus nos chamou para o seu banquete, Deus nos convidou para a sua festa, para a sua casa, e nós insistimos, não, deixa que eu pago, deixa que eu resolvo. Ele nos chama para a sua glória, para a sua virtude. O texto continua, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes, sabe de quê? Da natureza divina. E fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Gente, quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai aplicar isso na nossa vida? Quando é que nós vamos ser de fato a imagem e semelhança de Deus, participarmos da natureza divina do Senhor? Deus nos convida para a sua vida, para entrar no seu gozo, para participar de tudo que Ele é, mas nós insistimos em não. E aí vivemos na cobiça desse mundo, mendigando pão. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Precisamos, antes do amanhecer, suplicar ao Senhor. O verso 148, a gente lê que o salmista também usava as horas da noite para orar, não apenas durante o dia. Ele diz, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. A oração, para ter significado, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Deus não vai fazer nada que não esteja em acordo com a sua palavra. Quantas e quantas vezes nós oramos e pedimos mal, por isso que Deus não atende a nossa oração, porque a gente ora mal, porque a gente pede errado, porque a gente não faz segundo a vontade de Deus, a gente quer segundo a nossa vontade, e segundo a nossa vontade Deus não vai fazer, não vai. Deus, Ele cumpre a sua palavra, a sua promessa, e nós precisamos meditar na promessa de Deus, para que quando formos orar, o nosso pedido, o nosso clamor, seja em acordo com as promessas de Deus, para a nossa vida, e assim Ele prontamente há de nos ouvir e nos abençoar. Quanto mais a gente medita na palavra de Deus, mais ânimo nos dá para orar. Oração e palavra, oração e meditação da palavra são coisas que andam junto. Se você é um assíduo leitor da palavra, você também será um assíduo orador. Se você não lê a palavra de Deus, provavelmente você também não vai orar. São coisas juntas, é a vitamina BO, a Bíblia e oração. Você precisa tomar de dia e de noite, são 2 comprimidos, você toma junto, de dia e de noite e de dia. E aí quando você começa a fazer a leitura da palavra de Deus, quando você começa a orar, você vai ver que os seus horizontes se alargam.
Você vai tirar o olho daquela janelinha da cobiça, do mundo, dos prazeres carnais, e você vai entrar no gozo celestial, em coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para a gente. Queridos e amados irmãos, Deus é muito maior do que esse mundo. Deus é muito maior do que uma crise. Deus é muito maior do que um vírus. Deus é muito maior, infinitamente maior. E esse é o motivo porque Deus insistiu, por exemplo, com Josué, para que Josué meditasse na palavra de Deus, se apegasse à palavra de Deus de dia e de noite. Depois você leia lá em Josué 1, de 7 a 9. Eu vou ler só o versículo 7, onde diz: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Quer ser bem-sucedido? Por onde quer que você andar, obedeça a palavra de lei. Tome cuidado de obedecer essa palavra de dia e de noite. A palavra de Deus, ela vai gerar essa esperança em meio aos conflitos. O salmista, ele decreta, ele descarta completamente a possibilidade de ser ouvido por méritos próprios. Olha o que diz o versículo 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Aviva-me segundo os teus juízos, não baseado naquilo que eu sou, não nos meus méritos, porque eu sei que eu sou pecador. O salmista, ele confia na bondade de Deus. E quando Deus ouve uma oração baseada na sua bondade, na bondade dele, ele vai ignorar qualquer imperfeição que você possa ter, ou que possa existir na sua oração. Segundo, ele vai perdoar os seus pecados daquele que está orando. Terceiro, ele vai garantir a satisfação do pedido feito, mesmo que o ofertante da oração não mereça absolutamente nada. É por isso que o salmista diz: Senhor, Senhor, ouve a minha voz, segundo a tua bondade. Aviva-me, vivifica-me, segundo os teus juízos, segundo a tua justiça. Esta é a melhor maneira de evitar confusão nessa vida. É seguir o juízo de Deus. É atentar, é ouvir para os mandamentos de Deus. Eu te garanto que se você viver os mandamentos de Deus na sua vida, você não vai ter problema com ninguém. Você pode ser até perseguido, porque você vai ser um cara bom demais. Mas com certeza você não vai ter problema com ninguém. Basta obedecer. Basta obedecer a palavra do Senhor, e você vai ver que os dissabores, tanto internos quanto externos, tanto dentro de nós quanto fora de nós, serão dispersos pelo poder da palavra de Deus. Mas, como eu falei, a palavra de Deus também traz esperança em meio ao desespero daquilo que está fora de nós, daquilo que foge ao nosso controle. Olha o que diz o versículo 150. Os meus perseguidores aproximaram-se com mais intenções, mas estão distantes da tua lei. Então havia um grupo de pessoas, o salmista não fala quem era, que estava interessado no salmista. Só que perceba que eles estão procurando não para fazer o bem. É interessante isso, né? Há muito interesse em nós, não é verdade? Você que é jovem, solteiro ou solteira, há muitos pretendentes, há muita gente que se interessa em você, há muita gente que está de olho em você, mas você precisa perceber e levar em consideração isso. Se as pessoas que estão aproximando de você não estiverem na lei de Deus, em obediência à lei de Deus, estiverem distantes da lei de Deus,
eles não vão ser bem-vindos na sua vida, porque eles serão opressores, eles serão perseguidores, eles vão entrar na sua vida para destruir. É a mesma coisa que Satanás faz: roubar, matar e destruir. Vai ser assim, e sempre será assim. A intenção dessas pessoas é medida pela obediência à palavra de Deus. Então, princípio sine qua non para a nossa vida. Quando alguém se aproxima de você, você precisa perceber se ele é um perseguidor, se ele é um inimigo, se ele é o diabo, ou se ele é um anjo de Deus. Obediência e desobediência é o que vão definir, é o fiel da balança para definir se as pessoas que estão se aproximando de você são boas ou são más. Porque se elas estão distantes da lei, elas não vão respeitar o não matarás, o não adulterarás, o não furtarás, o não cobiçarás. Não vão respeitar. Vão ser idólatras, vão matar, vão roubar, vão cobiçar, vão adulterar. Então a conclusão do salmista é inescapável. Quem faz o mal a outra pessoa não pode verdadeiramente dizer que está andando com Deus. Então, cuidado, use essa regra aí na sua vida, porque aqueles que andam com Deus não fazem o mal. Aqueles que andam com Deus não vão contra si mesmo, nem contra o próximo. Não coloquem em risco a sua própria vida, nem a vida do próximo. O pecado, seja de qualquer tipo de pecado, é o pior tipo de maldade que uma pessoa pode cometer. Desobedecer ao seu Criador, ao seu Deus. Se ele não respeita ao seu Criador e ao seu Deus, quanto mais vai respeitar você. Se ele não respeita alguém que é maior do que ele, você acha que ele vai respeitar alguém que é igual a ele, ou menor ou inferior a ele? Ele ainda diz, versículo 151, tu, porém, Senhor, está perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Perceba que o salmista vê a proximidade de Deus agora, ele começa gritando socorro, e Deus se aproxima dele. Deus, ele está posto para não permitir que os laços de Satanás nos enforquem. Não existe consolação mais preciosa, mais verdadeira para o crente do que a certeza da presença próxima de Deus. Como é bom quando a gente sente os braços do Senhor, como é bom quando a gente ouve a voz de Deus. Só que no tumulto da vida, nas angústias da vida, nós não conseguimos perceber a presença de Deus na nossa vida. Lembra de Elias? Na sua crise, na sua angústia, ele se refugia numa caverna, e aí ele tenta escutar a voz de Deus num terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Ele tenta ouvir a voz de Deus no trovão, e Deus não estava no trovão, e Deus então se apresenta para ele de forma calma, de forma serena, como uma suave brisa que toca o seu rosto, e aí sim ele percebe a presença de Deus. Deus está próximo, Deus é verdadeiro, Deus existe, Deus é real. Ele nos deu garantia de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e se Deus está comigo, se Deus está contigo, se Deus está com o seu povo, nós estaremos sempre seguros, não há o que temer. Esse tempo de pandemia nos levou a questionar muitas coisas. Uma delas é que o crente tem medo da morte, desesperadamente. É impressionante. O que nos levou a ficar dentro da nossa casa 100 dias? Medo de morrer. Mas como podemos ter medo de morrer se Deus é soberano? É o Deus que salva, é o Deus que nos concede a vida.
Como eu posso ter medo de morrer se todos os meus dias estão contados, quando nenhum deles havia ainda? Como é que eu posso me prevenir da morte? Me escondendo? Os resultados estão aí. Muita gente que estava dentro de casa, sem ter contato com ninguém, morreu. E muita gente que estava na rua, tendo contato com todo mundo, não morreu. O que prova de que não é o vírus que mata. Quem mata é o doador da vida. O único que tem direito de tirar a vida é aquele que deu a vida. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nos desesperamos. O povo de Deus está sempre seguro. Sempre seguro. Seja na vida, como nós cantamos aqui, ou na morte. Nós estamos seguros. Seja dentro da nossa casa, ou seja fora dela. Seja cumprindo o distanciamento, seja não cumprindo o distanciamento. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente. É claro que eu não vou testar a Deus. É claro que eu não vou pegar uma arma, botar na minha cabeça e puxar o gatilho e dizer assim, já que não chegou meu tempo, porque isso é tentar a Deus. Mas não são os nossos atos que nos salvam, é a bondade do Senhor, é a fidelidade do Senhor, é o cuidado de Deus para com o seu povo. O Senhor está sempre perto, sempre perto. A palavra de Deus é sempre verdadeira, sempre verdadeira. Os cientistas, eles falam uma coisa, depois falam outra. O governo, ele fala uma coisa, depois fala outra. A mídia fala uma coisa, depois fala outra. Não são verdadeiros. Tem hora que acertam, tem hora que são fake news. Mas a palavra de Deus é sempre verdadeira. 100% verdadeira. 100% pura. Não há absolutamente nada na Bíblia que seja um fake news. Nada. Tudo se cumpriu, tudo está se cumprindo e tudo se cumprirá, porque é a palavra de Deus. E o salmista então declara, e ele encerra essa passagem dizendo, há muito aprendi dos teus testemunhos que os estabeleceste para sempre. E eu pergunto para você nessa noite, você já aprendeu a confiar no Senhor, a obedecer a sua palavra, ou você está continuando acelerando? Não existe consolação mais preciosa do que a certeza da presença plena do Senhor. Deus está próximo. Mas às vezes, como diz Isaías, não é que a mão do Senhor não esteja estendida para que não possa abençoar. O problema são os nossos pecados, que fazem distinção, que fazem separação entre nós e Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que fez Adão e Eva se esconder atrás da moita, porque Deus foi lá. Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado? Sabia. E Ele vai lá, e Ele se aproxima, mas é o homem, por causa do pecado, por causa da vergonha, que se distancia, que foge. E Deus insiste. E aí tem que sair de trás da moita. Uma hora ou outra, você precisa sair de trás da moita. Uma hora ou outra, a gente vai precisar estar diante do Criador. E aí a gente começa a mentir. A gente começa a enganar. A gente começa a dar desculpas, ao invés de nos arrependermos, porque é isso que o Pai quer. Lembra do filho pródigo, quando chegou em casa, e ele foi sincero, falou, pequei, embora a intenção do coração dele fosse outra, mas ele foi sincero na sua expressão, eu pequei, e o Pai o perdoa e o integra na sua casa, diferente do filho orgulhoso, que fala assim, não, eu não pequei,
Eu não pequei e o Senhor está tratando dessa maneira o pecador. Olha que coisa. Eu é que deveria receber um banquete. Não entende a graça, não entende o perdão, não entende a benignidade, a fidelidade, o amor. É autoritário, diferente do Pai que é amoroso. Cuidado. Nós precisamos aprender nos testemunhos. Temos falado aqui nos domingos pela manhã acerca dos heróis da fé, da perseverança. Nós precisamos perseverar, porque os testemunhos que o Senhor estabeleceu, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de todos aqueles que passaram, todos os relatos bíblicos, do próprio Cristo, dos apóstolos, da igreja primitiva, são testemunhos que o Senhor estabeleceu para sempre. Para sempre. É interessante porque existem muitos historiadores que são ateus e tentam desmentir a Bíblia, mas nunca conseguem. Porque os relatos bíblicos, os personagens bíblicos são reais, são verdadeiros. Não constam só na Bíblia, constam também em outros manuscritos. Você precisa aprender isso. Quando você aprender que a palavra de Deus é verdadeira e passar a obedecer essa palavra, as coisas vão mudar por completo, porque a palavra de Deus, ela traz esperança em meio ao desespero. E eu termino com 4 coisas para a gente pensar e refletir e praticar. A primeira delas é: como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Ou você tem feito? Que orar é esperar, é participar do processo. Mas muitas vezes a gente não ora porque a gente tem pressa. Ficar esperando Deus responder, eu mesmo faço, eu mesmo resolvo. Quanto tempo você tem investido em oração? Qual é a sua atitude quando você está orando? De ansiedade? Ou você relaxa, descansa, tranquiliza? Lá em Tiago, capítulo 4, lembrei dessa passagem, não coloquei aí, mas diz assim, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Não vem de Deus. Não vem de Deus. Essas guerras, essas contendas, essas brigas, essas crises não vêm de Deus, são suas. São suas. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, sabe por quê? Porque você pede mal, para esbanjar em vossos prazeres. E aí o versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí no versículo 7 ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Para quê? Para que na presença do Senhor você possa se humilhar. E aí diz assim o versículo 10: e Ele vos exaltará. Humilhe-se e Ele te exaltará. Oração é isso, é se humilhar diante de Deus, não é pedir. Quem pede é porque acha que está com direito.
é se humilhar, é se quebrantar, é ter o coração contrito, é dizer: eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é compassivo, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é um Pai, por isso eu estou aqui, com as duas mãos estendidas, na certeza de que o Senhor vai atender ao meu clamor. Você entende que somente Deus pode realmente te ajudar? Às vezes a esposa quer ajudar, os filhos querem ajudar, o patrão quer ajudar, o amigo quer ajudar, mas eles só estão dizendo assim para você: acelera mais, acelera, vai que dá. Porque assim como você, eles são limitados, assim como você, eles não são oniscientes, assim como você, eles têm a mentalidade humana que diz assim: dá, é possível, só que não é possível, não é. A gente precisa aprender a descansar no Senhor, a gente precisa entender que somente Deus é poderoso o suficiente para nos ajudar verdadeiramente. Mãe, pai, sogra, sogro, irmão, irmã, tio, tia, pode até te emprestar um dinheiro, pode até te dar bons conselhos, mas não são suficientemente poderosos para te salvar, para te libertar. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Só existe um propósito firme na vida: confiar no Senhor. Todos os demais pode jogar por terra. Agora, se você confiar no Senhor e fizer dessa sua bandeira, de fato, você experimentará a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Você tem descansado naquele que de fato ouve o seu clamor? Quando a gente ora, a gente precisa descansar, baseado na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor. Eu termino dizendo que Deus está próximo, muito próximo de nós, bem próximo. E a gente tem que ter a coragem de afirmar como o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 6, ele afirma: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o Covid-19? Que me poderá fazer os governantes dessa terra? Os meus inimigos? O que eles podem fazer? Se o Senhor é o meu auxílio. Que você confie na perfeita justiça do Senhor, não na sua justiça, mas na justiça perfeita do Senhor. Lembra versículos anteriores que o salmista nos recomendou? Confiar, desfrutar e entender. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. Vamos orar? Deus de glória, Deus de poder, nós te louvamos pela tua bondade, infinita bondade e misericórdia, pela maneira sobrenatural, graciosa e bondosa que o Senhor nos alcançou com a salvação por intermédio de seu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nós somos limitados, infinitamente limitados, somos fracos, adoecemos. Ó Deus, mas o Senhor é poderoso em glória. Obrigado, Senhor, porque mesmo um aleijado como eu, mesmo, Senhor, um débil mental como eu sou, um burro, mesmo, Senhor, como sendo ignorante, o Senhor, ó Deus, me convida para participar contigo do teu banquete. Mesmo não tendo traje, o Senhor me veste, o Senhor me coloca na sua presença, para que eu possa me alegrar tão somente no Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado porque diversas vezes ao longo da minha vida o Senhor tem, ó Deus, de fato me mostrado que é o Senhor, tão somente o Senhor. O que é eterno, o que é sábio. Sou apenas uma criatura que fui agraciado pela Tua graça e pela Tua misericórdia de ser chamado de filho. E obrigado, Senhor, porque em Cristo o Senhor me ama incondicionalmente. E é por isso que eu apresento diante do Senhor as minhas imperfeições, o meu pecado, os meus erros. E clamo diante do Senhor, ouve, Senhor, se aproxima de mim. Assim como aquele leproso que gritava, Jesus tem compaixão de mim. Assim como Bartimeu, Jesus tem compaixão de mim. Assim como aquele jovem endemoniado, gadareno, se aproxima de nós, ó Santo Deus. Toca em nós, ó Deus. Porque eu sei que se apenas tocar na estola da sua veste eu serei curado. Ó Deus, eu sei que na força da Tua palavra, sem necessidade do Senhor vir até mim, o Senhor restabelecerá o meu ânimo, trará refrigério, trará paz. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu me entrego a Ti, eu me coloco diante do Senhor e que a minha mente, os meus lábios, o meu coração se inclinem